tudo pela a graça de Deus, né? A gente conhece aquele versículo que os irmãos sabem até de cor: pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a cruz é uma manifestação desse amor verdadeiro de Jesus, né? Quando ele deu a sua vida, quando ele derramou o seu sangue. A gente sempre diz assim, derramou a última gota de sangue. Porque quando o soldado atingiu o lado esquerdo, a Bíblia fala que brotou sangue misturado com água, né? Então ali ele derramou na cruz o seu sangue. E a maior obra vertical perante Deus, para com Deus, é a obra do seu Filho. Então, se alguém aqui nessa noite chegar na presença de Deus, uma vez eu preguei isso: o céu não é lugar de gente justa, pelas suas obras. Até porque Isaías disse que as nossas obras são tratadas como o quê? Trapos de imundícia, né? Então nós não temos como alcançar de Deus. A gente pode andar de joelho, fazer jejuns, dar esmolas, ajudar os mais pobres, e muitas coisas que fazem parte da nossa obrigação como pessoas para com as outras. Mas concernente à salvação, nenhuma obra o homem pode fazer para dizer assim: eu mereço. Você pode bater no peito. Lembra daquele homem? Quando ele disse assim: graças te dou, Senhor, que não sou como os demais homens. Aí ele começa a citar, né? Homens adúlteros. Aí ele diz, ele se gloria, ele diz: eu faço isso, eu dou o dízimo. Ele diz mais: eu jejuo 2 vezes por semana. Ainda diz assim: eu não sou como este pecador que está aí. E o pecador era o publicano. Disse que ele batia no peito e disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Aí Jesus perguntou: qual desses dois foi justificado? Então nós precisamos aprender a entrar na presença de Deus nesta noite, se humilhando perante Ele, pedindo graça, pedindo perdão, pedindo misericórdia, pedindo que Ele venha derramar nessa noite da sua presença, da sua graça em nossos corações. Amém? Que assim seja, né? Que assim o Senhor derrame graça nessa noite em nossos corações, através da sua palavra, da sua porção, que é vida e paz para nós. Então, meus irmãos, mas o texto que eu quero refletir convosco, eu peguei o gancho das boas obras, porque o texto que eu vou ler, ele vai falar um pouco também sobre isso. Até já conversei com o diácono Gilmar aqui na Bíblia que ele tem, a Bíblia bilíngue. É isso mesmo? É? Que é uma parte em inglês, né? E a outra no nosso português. É o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 12. É um versículo que ele já foi extraído do Velho Testamento, né? O próprio profeta Isaías, ele cita esse verso, né? E Deus, através de Cristo, ele pronuncia essas palavras no último capítulo do livro da Revelação, o versículo 12. Vocês estão utilizando a CF, né? O que diz aí? E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E eis que cedo venho. O texto está dizendo isso: o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Essa palavra, ela vem falar conosco para uma mensagem muito importante, né? Que é essa questão da refletir, né? Os acontecimentos futurísticos, né?
que já está tão perto, que a gente está olhando para o mundo numa guerra, numa situação de imoralidade, de permissividade, de falta de reverência a Deus. E nós olhamos para tudo isso e os sinais de Mateus 24. Mas o texto está falando: eis que venho breve, cedo eu venho, e a minha recompensa, essa palavra galardão também significa recompensa, né? Está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Acredito que esse texto aqui ele está falando exatamente para dar a cada um segundo a sua obra. Ele é um texto que ele vai direcionar para um público-alvo, porque vai ter o tribunal e vai ter o trono branco. O trono branco é para quem? O julgamento de quem? No Apocalipse está escrito: o trono branco vi todos os homens que foram julgados segundo as suas obras. Ali é um julgamento de condenação. Amém? Mas e a igreja? Onde é que a igreja foi julgada em relação à questão da salvação na pessoa de Cristo? Aonde? Glória a Deus. Cristo nos salvou. Amém? Cristo continua salvando a todo aquele que se aproxima. A salvação, ela tem, no dizer de Paulo aos Romanos, 3 tempos definidos. Nós somos salvos do passado, da condenação do pecado, conforme Romanos 8:1, você pode notar. É um versículo que a gente tem até uma música, né? Que a gente canta: nenhuma condenação há para os que não andam, mas que andam segundo o Espírito. Porque o Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Então a condenação do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas a condenação do pecado que está sobre o homem, quem foi que assumiu? Ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades. Ele tomou sobre si a culpa do pecado. Glória a Deus. E ele morreu pelo pecador para salvá-lo da condenação do pecado. Mas mesmo assim eu sou salvo. Mas na expressão paulina diz que o pecado habita na minha carne. Isso quer dizer que no presente momento há uma luta entre a carne e o espírito. Confere aí. A carne diz assim, ó. Vamos dar um exemplo aqui na escola dominical de manhã. A carne diz: vai dormir. Claro que estou dando só um exemplo, viu? Pode ser que os irmãos passem a semana trabalhando. Mas assim, naturalmente, nós temos uma inclinação carnal para se acomodar. Meu Deus. Isso vale para mim. Às vezes a gente quer orar, o espírito quer orar, mas a carne não quer orar. A gente sente de fazer um propósito com Deus, mas a carne lembra logo o homem das coisas carnais. Naturais, né? Nós somos naturais. Nós não temos lado natural também, viu? Nós não somos 100% espiritual. Por isso que nós temos uma luta entre a carne e o espírito. Mas a Bíblia diz que Cristo morreu pela condenação, pela condenação do pecado, mas também para nos salvar do poder do pecado. Amém? Glória a Deus. Você que está enfrentando uma luta contra um pecado na sua vida, chamado pecado, como é que o pessoal chama? Pecados de estimação. Eu tento vencer isso, pastor, mas isso bate na minha cabeça. Eu estou sendo vencido
Mas em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo, ele nos capacita a vencer o poder do pecado. Então nós somos salvos do poder do pecado. Nós somos salvos diariamente. Nós somos salvos da condenação do pecado. Mas nós somos salvos agora do poder do pecado. Mas futuramente, como o texto vai dizer: eis que eu cedo venho, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo sua obra. Glória a Deus. Ele vem outra vez, e um dia esse corpo do pecado será transformado, como diz o apóstolo João, no capítulo 1 João 3, versículo 2. Leia comigo o texto. 3 e 2. O que diz aí? Amados, agora você é filho de Deus em Cristo, amém? E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois assim como é, o veremos. E aí diz mais: e quem tem essa esperança aqui nessa noite, amém? Você tem essa esperança em Cristo? Tem uma recomendação para mim e para você por essa palavra: purifique-se a si mesmo como também Ele é puro. Purifique-se a si mesmo como também Ele é puro. Glória a Deus. Amém. Os irmãos estão comigo aqui nessa palavra? Então, salvos da condenação do passado, salvos do poder do pecado no atual momento, seremos salvos do corpo do pecado por ocasião dessa palavra que Jesus falou: cedo venho, eis que cedo venho. O eis aí é como se fosse ele está chamando a atenção. Eis, chamando a atenção para talvez muito, até nós mesmo, que a gente às vezes fica se desligado, né? A gente às vezes esfria, a gente às vezes se acomoda, como eu falei, e a palavra do Senhor diz: eis que eu cedo venho, e eu tenho uma recompensa, e eu vou dar para cada um segundo as suas obras. Amém? Glória a Deus. Amém? Irmãos, aqui é só um texto bíblico que vai falar sobre a recompensa do justo, né? A temática desse texto, como eu falei, a diferença entre o trono branco e o tribunal, tem uma palavra que é chamada bema, né? Diácono Miqueias. Essa palavra era uma plataforma dos jogos da antiguidade de Roma, em que ali eles julgavam se os competidores estavam andando conforme a regra do jogo. E por fim, era o local em que, no bema, em que eles recebiam os seus lauréis, né, as suas recompensas. Então os juízes determinavam ali o primeiro, segundo, terceiro lugar, como tem hoje, né, nas Olimpíadas. Aquelas pessoas recebem aquelas coroas, né? E Paulo utiliza muito essa figura de linguagem para mostrar que nós estamos também numa corrida espiritual, e nós temos que perseverar na fé, porque um dia, eis que cedo venho, e a sua recompensa está com Ele, para dar a cada um segundo as suas obras. Então tem que andar conforme as regras, e um dia receber a grande recompensa de Deus. Irmãos, eu sei que teve uma polêmica um tempo desse aí, né? Uns pastores aí que perguntou assim, se nesse tribunal de Cristo vai ter tristeza, né? Foi um negócio aí, nós não temos muita resposta para isso, né? Eu sei que o fato é, alguns irmãos vão pensar assim: pastor, se eu estiver lá, eu já vou estar satisfeito. Não é não? Não é não, Léo? Só estar lá com a presença de Cristo. Mas irmãos, presta atenção, irmão, a mensagem é para estimular a prática das boas obras. Glória a Deus. Então, o problema é que a gente
Não, qualquer coisinha eu me viro com Jesus, eu vou aqui aos trancos e barrancos, mas não importa que eu esteja lá, mas não fique vigiando. A Bíblia diz: vigiai e orai, para não entrar em tentação. Esteja com os vossos olhos apercebidos, não se embarace com os negócios desta vida. Glória a Deus. Olhai para mim e sereis salvos todos os moradores da terra. Não deixe ser iludido por este mundo. Agora eu me lembrei da pregação da semana passada. Não faça como a mulher de Ló, que olhou para trás, que vislumbrou o mundo, vislumbrou as riquezas desta vida. Faça como Moisés, que deixou a glória do Egito, deixou o cargo do Egito, por amor, por algo, pelo invisível, pela glória que ele sabia que haveria de receber. Porque a glória de Deus, ela vale mais, a presença de Cristo. Diz o Salmo 84: é melhor estar um dia na tua casa do que passar outros 1000 dias em outros lugares. Eu prefiro estar na porta da tenda para receber algo da parte de Deus, do que estar a gente sabe que a gente tem uns momentos de divertimento. Eu não estou condenando isso, né? Mas tem muita gente que só está no divertimento e esqueceu o compromisso com a casa de Deus. Glória a Deus. Mas, meus amados, voltemos para Apocalipse 22:12. Eis que eu cedo venho. O cedo venho é uma pergunta que eu quero perguntar aqui. Como será essa volta, essa vinda de Cristo? Ele disse: eis que venho como ladrão. A palavra ladrão aí não é o que Cristo utiliza, o símbolo do ladrão. Ele não é ladrão. Ladrão é o diabo. Ele é o efeito surpresa, é o elemento repentinamente. Ele virá, será a qualquer momento, será repentinamente, será no tempo determinado do Pai. Glória a Deus. Não vai ser do nosso tempo, Cronos, vai ser no Kairós de Deus. E está chegando o Kairós, está chegando o tempo. Eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Agora, como é que eu e você devemos aguardar esse grande evento? Como devemos aguardar? Vocês estão esperando mesmo? Nós estamos esperando mesmo? Gilmar, Diácono Wellington. Como devemos aguardar? Primeiro que nós temos que ter uma expectativa, né? Eis que cedo venho. Os testemunhos de Jeová diz que Jesus ele era menor do que Jeová, porque ele disse lá: nem os anjos, nem o Filho sabe o dia da vinda, senão unicamente o Pai. Mas é claro que ele estava falando ali como homem, amém? Ele sabe o dia, ele sabe a hora, ele sabe o momento certo. Vai ser um momento que cada um de nós precisamos estar mantendo um momento de preparação. Tem que ter uma preparação. A Bíblia até fala da noiva, né? Que a noiva se prepara para o dia do casamento. Então a igreja, o Espírito Santo vai preparando cada um de nós, vai desenvolvendo, né? Como diz a palavra: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Amém? Glória a Deus. Vai ser uma grande preparação para um evento espiritual, um grande evento que está para se realizar. Mas tem uma coisa que eu quero mostrar também nessa noite: é o estilo de vida do salvo. Como tem que ser o estilo de vida do crente? Glória a Deus. A Bíblia diz que nós temos que procurar. O texto diz assim no Apocalipse, versículo 11 do capítulo 22. Leia aí. O que diz o texto? Quem é justo, quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem for justo, faça justiça. E aquele que é santo, seja santificado ainda. Eis que eu venho cedo, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, o estilo de vida
além da questão de procurar uma vida de santificação, de pureza, de vida com Deus, mas nós precisamos estimular cada um de nós, como foi lido hoje, estimularmos ao amor e às boas obras. Mas o estímulo que Deus quer que nós façamos é que nós tenhamos uma vida com diligência. O que é diligência? O que é ter uma vida de diligente? Ser cuidadoso. Vocês lembram de uma mensagem lá no livro do Jeremias? Eu li: ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ai daquele que faz a minha obra relaxadamente. Palavra que o profeta falou lá no Velho Testamento. Glória a Deus. Paulo, quando ele expressa como deve ser o estilo de vida da igreja de Cristo ante a esta vinda, vem comigo para Romanos capítulo, não sei se é o 10, o 11, mas ele dá várias recomendações, e uma delas que me chama a atenção é aquela que diz assim, o 12 e 11, o estilo de vida dos salvos ante a este grande acontecimento que vai estar para vir. O que diz o versículo 11 do capítulo 12? Vamos lá? Para mim e para você, receba aí a palavra. Se você está vagaroso, relaxado, negligente, a Bíblia diz, nos exorta nessa noite pela palavra. A palavra vai como uma espada afiada no teu e no meu coração. Antes de ir para o teu coração, ela está cortando aqui no meu coração. Ela está cortando aqui no altar. Não sejas vagaroso no cuidado, amado. Não sejas negligente, meu querido. Não seja, louvado seja Deus. Não viva o capítulo 12, versículo 11. Mas seja fervoroso no espírito. E o que mais? Não, versículo 11. Não sejas vagaroso no cuidado. Vamos lá de novo. Não sejais vagaroso no cuidado. Segundo, sede fervorosos no espírito. Terceiro, servindo ao Senhor. Essa tem que ser a temática de cada crente nessa noite. Eu preciso cada dia servir ao Senhor. Eu preciso buscar o fervor espiritual. Eu preciso deixar a preguiça, a indolência, a negligência de lado. Eu preciso deixar a frieza de lado. Eu preciso buscar o fervor espiritual. Glória a Deus. Repare comigo o texto da palavra. Como devemos aguardar a vinda do Senhor. Aguardar com expectativa. Manter uma preparação contínua. Glória a Deus. Ter um estilo de vida com diligência e zelo pela obra de Cristo em nós. A obra tem que ser primeiramente feita em mim. É o caráter de Cristo sendo forjado em cada pessoa. É o Espírito Santo aplicando o caráter de Cristo na vida do homem e da mulher. É a maturidade, é o crescimento. É a busca, como diz a palavra, crescei na graça e no conhecimento. Glória a Deus. E diz mais, louvado seja Deus, através de mim. Ou seja, quando Cristo entra, quando Paulo diz, agora eu vou ter que ter dores de parto. Até que eu estou sentindo dores de parto. Até que é um texto do livro de Gálatas. Porque quando a pessoa está na fé e se embandeira por um lado, Paulo diz, estou tendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quando Cristo é formado em cada um de nós, então nós vamos ser condutores da boa obra através de nós. Nós vamos conduzir o Evangelho através de nós. Essa tem que ser a base da igreja. Então, nessa noite nós queremos falar sobre essa recompensa dos justos. Porque o texto vai dizer assim: eis que eu cedo venho,
e a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Amém até aqui? Estão entendendo? Como eu vou obter uma recompensa? Como obter a recompensa divina? Como obter? Cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Como você vai obter essa recompensa divina? Eu notei aqui no início que eu falei Efésios 2, que diz que não vem das obras para que ninguém se glorie, não é assim? Mas pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, mas é dom de Deus. Estou lendo o capítulo 2 de Efésios, versículo 6, mas bote o versículo 10, irmão, versículo 10 de Efésios 2, irmão Gilbar. O Efésios 2:10, parece que tanto Tiago e Paulo, eles têm duas abordagens diferentes. Paulo diz aos romanos: nenhuma obra se sustenta diante de Deus, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Como eu disse, Isaías diz que as nossas obras são como um trapo de imundícia. Mas o Tiago diz que tem que ter boas obras. Aí converge aí o Tiago com o Paulo nesse texto que eu vou citar aqui, 2:10. O que diz o texto? Somos, você e eu, somos o que? Feitura sua. Nós somos criados em Cristo Jesus. Para quê, irmão Wellington? As quais, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Então a gente tem que ter essa questão do serviço cristão, essa questão do serviço uns aos outros, essa questão da amabilidade mútua, essa questão de fazer a obra, de deixar Cristo fazer a obra em nós, e nós fazemos, e a obra ser feita através de nós, mediante o fio condutor da graça do Evangelho, que vai transformando o nosso interior, que vai lapidando as nossas arestas, que vai implantando o caráter de Cristo, que vai tirando os nós, vai tirando aquelas coisas do velho homem, vai implantando o novo homem, a nova natureza em Cristo, uma nova vida em Cristo. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, eis que em Cristo Jesus nós somos vencedores, porque é Ele que opera em nós. Aí nós seremos condutores da mensagem do Evangelho. É isso que nós queremos nessa noite, estimular a cada um de nós, a sairmos da nossa mesmice, do nosso enterrar os talentos. Tem crente que está enterrando o talento aqui, meu irmão. Paulo diz para alguns nessa noite: ei, desperta o talento que existe em ti, ó homem, ó mulher de Deus. Desperta o talento, varão. Está com a espada encostada, mas Deus chama você para despertar o talento. Na parábola dos talentos, ele distribuiu os talentos. Para um ele deu 5, conforme a capacidade. Ele deu 2 para o outro, ele deu 1 para o outro. O que recebeu 5 foi lá e negociei até que eu venha. O que recebeu 2 também, o que recebeu 1, eu vou enterrar os talentos. Só recebi 1. Eu queria ser aquele pastorzão renomado, está na mídia. Eu sou um pastor, uma pessoazinha simples. Eu vou enterrar o talento, não vou mais fazer nada não. Eu quero status, eu quero posição, eu quero relevância. Ei, o Senhor não chama você para essas coisas não, viu? Jesus fugiu desse negócio. Fuja disso. Fuja da exaltação, fuja da vaidade, fuja da amostração. Viva uma vida de serviço, viva uma vida de simplicidade, viva uma vida de serviço para Cristo. Glória a Deus. Sem amostração. Amém? Nós temos que ter uma consciência que Deus colocou esse princípio, que cada crente tem que se envolver com a obra de Cristo. Glória a Deus.
Então, como devemos receber a recompensa divina? Uma coisa que eu observei em Gálatas 6:9, que a recompensa será entregue aos salvos em Cristo, que verdadeiramente se compromete com Cristo. O Gálatas 6 tem alguns momentos que a gente vai se desanimar. A gente ensinou isso hoje pela manhã. Os discípulos se desanimaram. O caminho de Emaús está essa prova. O Pedro se desanimou. Toda aquela turma lá ficou dentro de 4 paredes. Pedro quis abandonar a função de pregador, voltou à pescaria novamente, e conjuntamente com João e os demais. Mas não vamos cansar de fazer o bem, porque no tempo nós vamos ceifar. Se não houvermos, tem muita gente desfalecido, glória a Deus. Mas em nome de Jesus Cristo, crie ânimo pelo poder da palavra, que essa palavra possa entrar no seu coração, e que você possa ser animado por Deus, e que o Espírito Santo te estimule nessa noite, porque eis que Cristo cedo venho, e a minha recompensa está com Ele, está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Para aqueles que não retrocedem, para aqueles que não desanimam, para aqueles que não abandonam, para aqueles que vão até o final, que vão em frente, que não olham para as dificuldades. As dificuldades não vão deixar de ter não, minha gente. Mas nós temos um Deus que é maior do que as dificuldades. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, no momento da volta, do arrebatamento da igreja, repare comigo o texto. Eis que cedo venho. Cristo arrebata a igreja, os salvos em Cristo, os ungidos, os que estão em obediência, os que estão esperando, os que não se envolveram com este mundo, os que estão ligados da videira, os que nasceram de novo, os que foram lavados no sangue do Cordeiro, glória a Deus, os que têm um compromisso com a verdade, os que foram libertos pela verdade, os que estão em compromisso com Deus, os que não se envolvem com esta vida deste mundo, com o pecado, mas eles fogem do pecado, mesmo que eles pequem, eles se arrependem dos seus pecados, eles buscam a Deus para arrependimento, eles buscam a restauração, eles buscam reconciliação, eles buscam renovação, eles buscam novamente o primeiro amor. Glória a Deus. Então, após a vinda de Cristo, os que foram salvos serão, eles vão para o tribunal, é o chamado, como eu falei, o Bema, aquela plataforma que era usada no contexto romano para analisar se cada jogador ia ser recompensado também. Aqui é exatamente o momento da recompensa, quando Cristo chamará para si todos aqueles, como eu falei, quem não fez alguma coisa aí, pelo menos, mas todos serão convocados. Segundo aos Coríntios 5:10, todos comparecerão perante o tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito aí? O que diz? De sorte que, meus amados, o texto está dizendo assim: porque todos devemos comparecer aonde? Ante o tribunal. Para quê? Para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Não é o tribunal de condenação, já estão salvos. É o tribunal para análise das obras, se vai ter recompensa ou não. Porque tem pessoas que trabalham, mas veja as motivações. Qual foram as motivações? As motivações. O texto vai dizer que 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3, que no tribunal de Cristo serão julgadas as motivações daqueles que trabalharam para o Senhor e na sua obra. Versículo 12 ao 14, irmã Leia, diz o quê? Que a obra de cada um vai ser depurada pelo fogo. Isso é uma mensagem, porque as motivações, né? A pessoa fez mais pelas motivações erradas, pelas suas próprias habilidades humanas, e não dependeu do Espírito Santo de Deus, não deu a glória devida a Deus. Mas veja bem, o texto vai dizer o quê? O versículo 12: se alguém, porque ele está dizendo que Paulo foi o arquiteto, ele era construtor de tendas, né, físicas, materiais,
mas ele também tinha uma missão de edificar casas para Deus, construir tendas para Deus. E aí ele diz: ninguém pode edificar a não ser que tenha o fundamento da casa. Qual é o fundamento da casa? O fundamento é Cristo. Se você edificar sobre outro fundamento, pelo amor de Deus, você não vai para lugar nenhum. Mas se você edificar a sua vida sobre o fundamento da pedra que é Jesus, pode ter certeza que vai ter crescimento, que vai ter estabilidade. Glória a Deus. E a Bíblia diz aqui, ó: ninguém pode pôr outro fundamento, o versículo 11, a não ser o que já está posto. Quem é o fundamento? Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de quê? O material: ouro, segundo, prata, pedras preciosas. Isso aqui é uma classe, material de primeira. Agora o outro: madeira, feno, palha. Claro que com fogo, né? A madeira, o feno e a palha vão se acabar. E aqui está dizendo: a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o quê? Recompensa. Tem recompensa para o justo. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Glória a Deus. Então, aqui o tribunal de Cristo vai ser exposta às obras que cada um fez. Vai ter as recompensas. Jesus vai trazer recompensa, né? Se for ler lá Apocalipse, que o Alé ouviu lendo lá, aquele que vencer será coroado, a coroa da vida, a coroa da justiça. Ele vai dar conforme como diz lá em Salmo 126, um último versículo: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará consigo trazendo os seus molhos. Aquele que planta vai receber a colheita de Deus. Aquele que semeia, a Bíblia diz: não errais, tudo que você plantar, você vai colher. Tudo que você plantar é a lei, uma lei irreversível. O que você não é obrigado a plantar, não, mas se você plantar, você vai colher. Se é uma planta, se é uma semente de Deus, glória a Deus, vai ter recompensa de Deus. Mas se for a semente maligna, a semente do pecado, a semente da carnalidade, não vai ter recompensa, não vai ser eleito de Deus. Só aqueles que semeiam no Espírito, que andam no Espírito, é que podem receber da parte de Deus a nova vida, glória a Deus, a recompensa divina. Glória a Deus. Então o tribunal de Cristo, o apóstolo também fala em Romanos 14:10, que nós não podemos julgar um ao outro. Quem somos nós para julgar mutuamente? Ele diz, ele exorta a mim e a você nesta noite: mas tu, irmão, por que tu julga o outro? Mas tu, por que tu julga o teu irmão? Ou tu não sabes porque despreza o teu irmão? Porque todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ante o tribunal de Cristo. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, essa palavra, eis que cedo venho, e o meu galardão está com quem? Comigo, disse Jesus. Para quê? Para dar a cada um segundo a sua obra. Eu quero te convidar nessa noite, juntamente comigo, para nós abraçarmos a causa de Cristo. Conforme Lucas 19:3, a palavra de Deus diz: negociar. Lá em Mateus ele deu talentos, lá em Lucas ele deu minas, ele deu 10 minas. E ele diz assim: negociai até que eu venha. Ei, você recebeu algo da parte de Deus, bem simples. O que você está fazendo com o talento, com a mina que Deus lhe deu? Deus conclama cada um de nós a negociar, ou seja, trabalhar até que Cristo venha.
Isso fala da nossa entrega pessoal, da nossa disposição, o nosso zelo pelo alvo da recompensa divina. E eu quero concluir essa mensagem, é até a temática da ressurreição de Cristo, né? Hoje pela manhã nós falamos isso. 1 Coríntios 15, 58. Meus amados, sede firmes. Vamos lá, vamos ensaiar aqui uma leitura, ver se todo mundo está atento. Aqui já é o portanto para a conclusão. Tá certo? Quem está me ouvindo, diga amém. Quem vai ler comigo após mim? Vamos lá. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você não está lançando ao ar. Você tem um alvo. Eu luto com o alvo. Eu tenho um alvo. Eu tenho um objetivo com Deus. E eu não posso retroceder.